Então, como eu falava no vídeo anterior, a revista Ilustrada publicou uma caricatura de Ângelo Agostini, na qual um homem branco, usando um guarda-chuva, tenta impedir a chegada da emancipação, representada por uma nuvem em forma de anjo, né? Então, esses clubes abolicionistas, por exemplo, eles ajudavam a esconder escravos fujões, escravos que estavam em fuga. Reuniam dinheiro para pagar as alforrias e defendiam os fugitivos na justiça. Muitos desses fugitivos eram encaminhados aos quilombos, onde podiam se refugiar, viver e trabalhar com total liberdade, trabalhar livremente. A alforria é a liberdade concedida pelo senhor ao escravizado, de forma voluntária ou através de um pagamento. Então, o dono de um escravo poderia escolher: não, eu vou libertar os meus escravos. Então ele dava a carta de alforria. Por quê? Esta carta era o documento que dizia que aquele escravo não era mais escravo e era uma pessoa livre. Então, através da carta de alforria. Isso podia acontecer de forma voluntária ou através de pagamento. A mulher no processo da abolição da escravatura. Então, compositora, instrumentista, regente, né? Maior personalidade feminina da história da música popular brasileira e uma das expressões maiores da luta pelas liberdades no país. Foi uma ativa participante do movimento pela abolição da escravatura, vendendo suas partituras de porta a porta, a fim de angariar fundos, ou seja, arrecadar fundos para a Confederação Libertadora. Com o dinheiro arrecadado na venda de suas músicas, ela comprou a alforria de José Flauta, um escravo músico. Eu estou falando da Chiquinha Gonzaga. Chiquinha Gonzaga, ela foi a primeira maestrina brasileira. Ela foi também uma participante ativa da campanha abolicionista. Lá no livro de vocês, na página 67, tem a foto da Chiquinha Gonzaga, né? E aí também tem umas atividades. Por exemplo, a letra A está perguntando qual era o talento da Chiquinha Gonzaga. E aí a gente sabe que a Chiquinha Gonzaga, ela tinha o talento para a música. Era compositora, instrumentista e também regente. E na letra B, da mesma atividade, lá na página 67, está perguntando de que forma ela contribuiu para a causa abolicionista, ou seja, de que forma Chiquinha Gonzaga contribuiu para a libertação dos escravos. A Chiquinha Gonzaga vendia partituras de porta em porta para conseguir fundos para uma instituição que comprava a alforria dos escravizados. Então, a Chiquinha Gonzaga, ela foi um ícone muito importante para a abolição dos escravos. E aí a gente parte também para um outro tema muito interessante, que são as leis abolicionistas. As leis abolicionistas, elas aconteceram quando o governo aprovou medidas que extinguiram gradualmente a escravidão. Mas o governo fez isso porque quis? Tchum, 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 tchum. Nananina, não. O governo ele foi pressionado pela sociedade para aprovar essas leis. Dentre as leis mais conhecidas no Brasil, o último país ocidental que libertou escravos, diga-se de passagem, o último país foi o Brasil a libertar os escravos. O último país continental, o último país ocidental a dar liberdade a todos os escravizados. Então a escravidão ele era o maior obstáculo para a conquista da cidadania pela população negra, né? Uma luta que ainda persiste até os dias atuais.
As pessoas negras nos nossos dias da atualidade ainda sofrem muito preconceito. Então, se uma pessoa tem a cor da pele mais escura, se ela tem a cor da pele negra, ela vai sofrer preconceitos. E o que seria preconceito? É um conceito que você tem de alguma coisa. Nesse caso das pessoas de cor preta, aversão à cor preta, né? Então eu tenho preconceito a pessoas negras. Eu acho que o negro só serve para limpar, para trabalhar, para servir os brancos. Então isso é um tipo de preconceito. Sendo que, na verdade, as pessoas negras são iguais a qualquer outra pessoa de cor de pele diferente das nossas. Então, dentre as leis abolicionistas, a gente tem um quadro lá na página 68 trazendo 4 leis. Uma lei de 1850, que é a Lei Eusébio de Queiroz. Nessa lei era proibida o tráfico de escravizados. Então, começou aí em 1850. Depois, em 1871, 21 anos depois, veio a Lei do Ventre Livre. Na Lei do Ventre Livre, declarava livres os filhos de escravizados nascidos a partir da data daquela Lei do Ventre Livre, ou seja, a partir de 1871, os filhos dos escravos não eram mais considerados escravos, eles eram considerados pessoas livres. E os beneficiados por essa lei deveriam ser entregues para o governo criá-los ou tinham que prestar trabalho ao senhor até os 21 anos. Ou seja, não eram escravos, mas ainda trabalhavam como escravos em regimes de escravos até os 21 anos. Depois, em 1885, vem a Lei dos Sexagenários. Essa lei, a Lei dos Sexagenários, ela libertava os escravizados com mais de 60 anos. Então, hoje, no Brasil, uma pessoa com mais de 60 anos, ela tem direito de se aposentar, de ganhar um salário mínimo, embora um salário mínimo não dê nem para se alimentar direito, né? Mas, hoje em dia, a pessoa com mais de 65 anos, ela tem direito a um salário mínimo para manter a sua subsistência. Então, na Lei dos Sexagenários, essa lei ela libertava os escravos com mais de 60 anos e com essa lei, os proprietários de escravos eles não teriam mais que sustentar escravos com idade muito avançada para o serviço braçal pesado. Ou seja, eles não tinham mais que colocar escravos com mais de 60 anos para trabalhar em serviços pesados. Esses escravos, quando não libertados, não poderiam mais fazer atividades pesadas. E aí, em 1888, surge a Lei Áurea. A Lei Áurea libertava os escravizados sem compensação aos seus senhores, ou seja, simplesmente a pessoa deixava de ser escravo, mesmo sem o consentimento, né? Mesmo sem aquela carta de alforria, ou sem o pagamento da própria carta de alforria para se considerar pessoa livre, né? Então, a Lei Áurea ela veio para abolir toda a escravidão. Mas, mesmo com a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, a Lei do Ventre Livre, em 1871, a Lei dos Sexagenários, em 1885, e a Lei Áurea, 1888, que libertou, aboliu a escravatura, a vida não continua sendo fácil para esses escravos. A vida continua difícil a esses ex-escravos. Por quê? Após a abolição, os escravos libertos eles não receberam assistência do governo para se integrar à sociedade. Ou seja, o que adianta eu deixar de ser escravo, mas eu não tenho como me sustentar, eu não tenho emprego, eu não tenho nada. De certa forma, a Lei Áurea, ela simplesmente libertou, mas ela não deu subsistência nenhuma a esses ex-escravos por parte do governo. Não tinha emprego, não tinha comida,
eles não foram integrados à sociedade, né, para se tornar cidadãos plenos. Ou seja, praticamente continuavam escravos. Escravos livres, mas ainda escravos. Então, como não tinha acesso à terra e nem educação, esses ex-escravizados e as suas famílias, eles tiveram muita dificuldade de se adaptar a essa nova situação. E aí, tem um trecho, né, do historiador Flávio dos Santos Gomes, que conta como foi o fim da escravidão para essas pessoas. E esse trecho diz assim, ó, vamos prestar atenção. Os libertos, apelidados de os 13 de maio, procuravam redefinir os rumos de suas vidas. Famílias negras inteiras abandonaram fazendas, migrando para outras regiões. Não poucos negociaram permanência e relações de trabalho com antigos proprietários, garantindo salários, parcerias e roças. Então, esses escravizados, mesmo libertos, também tiveram que lidar com a discriminação e o preconceito da sociedade. Por quê? Para a sociedade, eles sempre seriam escravos, desempregados, mortos de fome, que não tinha eira nem beira, ou seja, não tinha um teto, não tinha educação, não tinha emprego, não tinha como garantir sua própria subsistência. Então, sem outra perspectiva, ou seja, sem muito ter o que fazer, muitos se fixavam nas periferias das cidades, ou seja, iam viver no subúrbio. E aí, vivendo sem nenhum trabalho fixo. Pedinte. Sabe os mendigos de hoje? Era mais ou menos assim o regime de vida dos escravos. Era um modo bom de viver? Com toda certeza não. Era uma forma horrível de vida. E aí a abolição, ela foi o começo de uma luta pela igualdade que permanece até os dias de hoje. Então, mesmo as pessoas negras não sendo mais escravizadas, elas ainda sofrem, né, o preconceito, elas sofrem por falta de emprego, elas sofrem por falta de igualdade quando vai concorrer uma vaga de uma universidade, por exemplo. E aí, hoje no Brasil, a gente tem uma lei que se chama Lei de Cotas. Temos cotas para pessoas pretas, pardas e indígenas. Isso vai resolver o problema da escravidão no Brasil? Isso vai devolver dignidade para as pessoas negras, para esses ex-escravos que foram escravizados durante todo esse período no nosso país? Sem contar com os escravizados da África, da própria Europa. Nós estamos, né, aqui falando a nível de Brasil. E aí, nós temos no Brasil, né, um dia da consciência negra. Um dia em memória a todas as pessoas escravizadas. E esse dia ele é celebrado, né, no dia 20 de novembro, data da morte de Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares, ele foi um grande líder negro do Quilombo dos Palmares, né? Eu tive a oportunidade de conhecer lá no Nordeste, né? Tem uma estátua, né, do Zumbi dos Palmares. E aí vocês têm aí no livro de vocês, na página 70, uma imagem que mostra, né, esse grande líder e que é considerado que é considerado o símbolo da resistência contra a escravidão no período colonial. Ele lutou pela liberdade e pela dignidade dos escravos, né? Atualmente, passados mais de 100 anos da abolição, ainda há muito, né, muito mesmo que ser feito a favor da igualdade de oportunidades contra qualquer tipo de discriminação. E não vai ser um dia celebrado no dia 20 de novembro que vai devolver a dignidade a essas pessoas que tanto sofreram Brasil e mundo afora.
E finalizando essa parte da sociedade se mobiliza pela abolição, a gente tem um pequeno fragmento que traz sobre a cultura afro-brasileira. Afro vem de africano e brasileira de brasileiro. Então, os africanos e seus descendentes também lutavam, né, no cotidiano para ter direito a praticar sua cultura e sua religião. Escravizados e negros livres praticavam danças como o lundu e o batuque, que se tornaram muito populares e deram origem, já no século XX, ao samba e outras manifestações da música popular brasileira. Dentre essas músicas, a gente tem a capoeira, né? Que é muito presente, né, no estado da Bahia. Só que a capoeira, que já chegou a ser considerada como crime e ficou proibida por muito tempo, foi finalmente aceita pelo governo em 1937. E hoje ela é apreciada e praticada no Brasil inteiro e também em vários países. Em 2014, a capoeira ela foi considerada como patrimônio imaterial da humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura, né, que é a Unesco. Na verdade, né, de forma bem resumida, a capoeira ela é uma crença quilombola, né, que já era jogada, né, como dança durante comemoração do Dia da Consciência Negra lá em Araruana, no estado do Rio de Janeiro. E aí a gente tem na foto de 2015, na página 71, essas crianças, né, dessa cidade, né, lá no Rio de Janeiro, crianças quilombolas jogando capoeira, ou seja, brincando de capoeira. Então, essa nossa aula de hoje de história, eu espero que ela possa abrir a mente de vocês, né? É um tema muito interessante, um tema muito triste, sobretudo, né, para as pessoas que passaram aí anos, séculos sendo escravizadas por homens brancos. Deixem o linkzinho, né, um like na nossa aula, façam as atividades de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.